É hora do seu review, da sua análise do capítulo 269 de Black Clover. Eu já tava achando que semana que vem não teríamos o 270, mas teremos, tá? Porque geralmente quando rola um hiato de My Hero Academia, na semana seguinte rola um hiato de Black Clover, mas só foi hiato de My Hero Academia. Ainda bem, teremos os 3 maiores da Jump, né? Na próxima semana. One Piece, My Hero Academia e Black Clover. E pessoal, que capítulo de Black Clover! O 268, ele foi muito importante pro lore da história, né, de Black Clover. Mas esse capítulo ele foi muito importante se você pega o Asta como referência, pra gente ver a evolução do Asta e a percepção que ele tem sobre o sentimento dos outros a partir do Ki. Vamos falar muito sobre o Ki e sensibilidade. Claro, vamos falar sobre Uribe, a antimagia, o Nart, o Yami, os demônios. Tudo isso agora! Lembra de me seguir no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no All Blue para mais Black Clover. Lembra de ir aí na descrição conferir o nosso link da Amazon, que tá sempre com desconto. E comprando pelo nosso link, o All Blue ganha uma comissão da Amazon sem nenhum custo adicional para tu. Então tu tá contribuindo com o canal e ainda completando tua coleção com descontos bem baratinho aí. Na descrição também tem o link de cadastro para uma nova temporada do Nihongo, o curso de japonês, o melhor, porque ele é lecionado pelo Ricardo Cruz, então aproveita. O título do capítulo 269 é Aquele que não pode usar magia, fazendo uma referência clara aí ao Asta. E galera, esse começo de capítulo é muito importante, dá asa pra gente conversar sobre um monte de coisa através do Ki, né? Porque o capítulo começa com o Asta sentindo o Ki do demônio. É interessante que graficamente tem uma energia saindo do demônio e a gente pode interpretar isso aí como a leitura do Ki por parte do Asta. Então tá ali um texto pro Asta ler e ele tá interpretando e sendo bem certeiro na sua interpretação, porque ele vê muito ódio, muito rancor e também muito sofrimento e tristeza. É tiro e queda, galera. Pegue qualquer exemplo de ódio, de rancor, de tripudiação, preconceito, né, o racismo e tal, a homofobia. Ao lado dessa raiva toda, sempre há uma carga enorme de tristeza e sofrimento. Então, o Asta tá lendo isso no Uribe. No caso, o ódio do Uribe é direcionado aos demônios por conta do seu contexto, estabelecido no capítulo passado, o 268. Todo o sofrimento dele no mundo dos demônios, o bullying voraz praticado, não era um empurrãozinho, era aqueles bullying do filme It. A coisa, pra sangrar, pra cortar. Então, é ao ponto que o Lucifero conseguiu uma ponte com o Uribe e matou sua mãe Arista, que também é mãe do Asta. E é muito importante a gente saber que o Asta está conseguindo ler os sentimentos, porque isso é muito importante para uma tomada de decisão. Sabe quando, por um canto de boca, a gente consegue interpretar que alguém está triste? Eleva isso à enésima potência. É o shonen da sensibilidade. O que é o shonen da sensibilidade? E o Asta ele consegue perceber qual é o sentimento que está rolando ali por essa leitura de Ki. Esse conceito de Ki, a maneira como o Ki é aplicado aqui em Black Clover é muito importante, porque a gente está falando muito de sensibilidade. É como se o Asta conseguisse escutar o silêncio. Imagina que eu falo uma frase, depois dessa primeira frase eu falo uma segunda frase. Há um silêncio entre essas duas frases. E esse silêncio também é escutado pelo Asta. Ele consegue captar tudo direitinho e ele consegue se posicionar diante daquilo. Então é muito massa quando ele percebe o sentimento do Uribe e diz: você tem os seus motivos para estar lutando, para estar desse jeito. Eu vou aceitar os seus motivos, mas uma coisa eu digo:
eu vou vencer. Uribe fica pistola com aquilo. Uribe vai dizendo que o Asta só pode estar brincando, porque como é que um moleque que acabou de perder um braço, que não tem magia, pode vencer um demônio. E o Asta começa a provar na prática que ele pode. Uribe manda a Demon Slayer com tudo pra cima do Asta, ele desvia, sai correndo numa velocidade que Uribe não consegue acompanhar e Uribe leva um socão na cara. Só pro Asta dizer que não tá brincando, que ele vai usar esse corpo que ele tem pra vencer. Galera, é impressionante o que Asta faz aqui no início do capítulo. E dentro do shonen de porrada, dentro desse capítulo, a gente vê uma escalada, né? O famoso escalation da evolução do herói, do desafio que ele precisa enfrentar. O Hirohiko Araki, o autor de JoJo's Bizarre Adventure, ele fala muito, né, sobre a escalada shonen, e a gente acompanha esse conceito concentrado nesse capítulo em relação aos achievements do Asta nessa luta. O Naruto vai avaliando aquela situação toda, dizendo que o poder do Uribe é cancelar a magia, né, através da antimagia, mas o Asta não tem magia, não tem o que ser cancelado. Então, o Asta não tá numa vantagem nessa luta, mas ele também não tá em desvantagem em questão de mana, em questão de poder mágico. Mas aí o Uribe, ele tem, né, uma artimanha, porque ele consegue pegar as espadas do Grimório do Asta e ele pega as outras espadas. Além da Demon Slayer, o Uribe pega a Demon Dweller e a Demon Destroyer, e ele já ia pegando a Katana do Yami, que tá dentro do Grimório do Asta. Fico me perguntando se esse fato da Katana do Yami tá dentro do Grimório do Asta, se ela não pode pegar propriedades daquele Grimório, propriedades antimágicas, até quando a espada for para o Yami. Mas isso poderia cancelar o poder do próprio Yami? Ou o Yami poderia usar algum golpe com antimagia? Enfim, ideias. Sei que o Asta pega pela lâmina a espada. Eu achei que nesse momento a espada ia sangrar, mas tem uma linha de diálogo do Uribe, né, falando que a espada tá enferrujada, tá sem fio. Então, o que é que tu espera fazer com essa espada aí, né? Eu vou vencer. Não adianta. Você não consegue se teletransportar, você não tem força suficiente para quebrar o aço, você não pode vencer de um oponente com alto poder mágico. O Uribe, obviamente, não tá falando dele mesmo. Ele tá querendo quebrar o espírito do Asta. Ele tá querendo mostrar pro Asta como o mundo é injusto. Mas o Asta tá justamente lutando para conseguir o seu espaço nesse mundo injusto. É aí que a gente aprende sobre a origem da antimagia. Veja que outro capítulo importante é uma casadinha com 268, porque Uribe, ele conta, ele vai pensando, né, ele vai lembrando dos momentos em que ele estava no Grimório, nadando no vazio. E ali ele usou todo o tempo que ele tinha para amaldiçoar, para blasfemar contra os demônios. Que ele não vai perdoar, que ele vai matar, ele jura que vai matar, eu os odeio, eu não posso perdoá-los, eu vou matar. E ele foi nesse ciclo vicioso de ódio, amaldiçoando os demônios, ao ponto em que ele conseguiu manifestar um poder no seu corpo, o poder da antimagia. Então, galera, é muito importante a gente separar os elementos aqui para a gente estudar melhor essas características todas que hoje estão com o Asta. O Asta tem um poder da antimagia, isso vem diretamente do demônio dele. Aquelas espadas que ele usa, não a do Yami, mas a Demon Dweller, Demon Slayer, Demon Destroyer, são as espadas do Uriste em um Grimório corrompido, porque o Uriste quase deu vazão ao desespero ali provocado pelo Zagred há 500 anos. Então, o Asta ele basicamente usa a magia do Uriste misturada com a magia de Uribe, o seu próprio demônio. E é louco, né? Porque a mãe do Asta tinha uma magia, tinha uma maldição, mas ainda não são elementos que possam mostrar uma origem de outras características do personagem Asta. Por acaso, a maldição da mãe de Asta, Arista, se parece muito com a maldição recaída no Henry. Henry tem um cabelo branco, então eu acho que quando o Asta salvar o Henry dessa maldição, vai explicar aí, né, sobre a maldição da mãe de Asta. Será que ela tinha uma marca? Será que ela tinha algum envolvimento com o demônio que nem ela sabia? Será que o responsável pela maldição da mãe de Asta na época, que hoje tá no Henry,
é um dos 10 demônios do Qliphotht, a confiança de Rib vai crescendo na luta na medida que ele vai manejando as 3 espadas e o Asta não liga muito para isso, ele não se sente abalado. O Asta, na verdade, ele vai para uma posição de calmaria, você vê o braço dele meio que relaxando e a gente vê que ele está usando a respiração. Galera, é muito impressionante. E é massa como o Yuki Tabata ele pega conceitos da vida real. Quem aqui já meditou? Diz aí nos comentários. Meditação é um negócio incrível, velho. É uma coisa que você pode fazer até agora. O cenário ideal é numa calmaria, né? Você pega um ambiente silencioso, você tá lá tranquilo e vai prestando atenção na sua respiração. Quando você joga o ar para fora e quando inspira, sentindo o pulmão expandindo e tal, você notando como tá o seu corpo inteiro nesse processo, tentando se perceber. E é isso que o Asta tá aplicando aqui. Então ele usa o Ki, usa a respiração, que é algo em que a gente vê sempre o Yami usando em Black Clover, e ele vai conseguindo desviar, bloquear os ataques e avançar para cada vez mais perto do Rib. E aí a gente vê a sombra do Kiato lá do Templo da Água por trás do Asta, porque o Asta absorveu o conhecimento de batalha ali do Kiato, ele observou muito, né? Então é Ki, respiração, e ele tá se movendo sentindo o ambiente, sentindo aquilo que vai para cima dele também, no caso das espadas. E aí é impressionante que entra um momento de narração que me lembrou muito Hunter x Hunter. Inclusive, esse artifício narrativo está sendo muito usado ultimamente no mangá Jujutsu Kaisen. E a gente está analisando o anime de Jujutsu, hein? Os 4 primeiros episódios já tem análise aqui. Quem curte Black Clover vai amar Jujutsu, eu garanto. E a narração diz o seguinte, que Asta testemunhou vários cavaleiros mágicos lutando ao seu lado. Também o Asta lutou contra diversos oponentes brutalmente fortes, tipo, você vê o Veto no Templo da Água, quando ele era fortão ainda, né? Que hoje o Veto é minhonzinho, né? Virou um ninfeto. O Ladros também lá na Floresta das Bruxas, que foi a primeira ocasião em que o Asta despertou o modo demônio, né? Então, para o Asta vislumbrar, chegar um dia nos pés dessa galera, ele foi treinando o seu corpo. Fisicamente, ele foi dando tudo de si, mas o corpo humano chega no limite. Não dá para o Asta com força física um dia, por mais que ele treine, vencer o Nozel Silva, vencer o Fogo Leão Vermelho, não dá. Mas nessa batalha específica, o Asta conseguiu extrair todo o potencial desse treinamento. E é nesse momento que a gente vê o Yami por trás do Asta. Galera, que incrível. O Asta é um personagem, ele tem o quê? 13, 14 anos, 15? E ele é todo fortão, né? Eu acredito muito que ainda veremos um time skip de, sei lá, 10 anos. Eu não sei se nessa época o Asta já vai ser o Mago Imperador. Eu acredito que Asta virando Mago Imperador é tipo o final de Naruto. É o último capítulo, Naruto virando Hokage. Então, mas eu acho que o Asta, ele vai passar pelo momento de ser vice-capitão, capitão da Touro Negro. De repente, o Yami precisa se aposentar depois desse arco, o Yami não morre, mas fica invalidado aí pra lutar de alguma maneira, ele perde o poder mágico dele. Em My Hero Academia, a gente vê aquelas balas destruidoras de quirk, de individualidade. Então vai que, por estar envolvido no Qliphotht com os demônios, ele tem sua mana toda sugada. Enfim, ao ponto em que o Nart virou capitão e... Bom, eu acho que um dia o Asta vai ser capitão e ele vai ter aquele arquétipo do Yami, sabe? A persona do Yami e também externamente, que ele é fortão, ele já tá com a katana do Yami, a respiração do Yami. Seria legal ele ter umas posturas tipo Yami, se bem que o Yami caga e anda pra todo mundo, né? É muito bruto. Eu acho que o Asta ia ser um cara mais... uma mistura do Yami com o Ryu Boamote, sabe? Mas eu achei incrível ver o Yami por trás do Asta, e não só o Yami, né? É aquilo que a narração estava falando, o Yuki Tabata estava falando, de tantos oponentes e aliados terrivelmente poderosos que o Asta já encontrou. Então a gente vai lembrando do Kiato, do Fanzel, do Mars, do Yami, do Rist. Não confundir esse alfa aí com o Patore, né? Que as marcas do Patore eram diferentes. Esse alfa aí é o Rist, e o Asta vai dando porrada com a espada enferrujada
no Uribe, e o Uribe fica incrível com aquilo tudo. Vai, como assim? Eu não posso perder. Eu amaldiçoei todo esse tempo. Amaldiçoar não é treinar, man. O Asta, do seu lado, treinou bastante. E aí a gente vai vendo que o Asta engaja vários golpes um atrás do outro, ao ponto que ele dá aquela estocada. É quase como um Black Thrust, o golpe do Yami. Death Thrust! Mas aí não era com o intuito de matar, né? O Asta tá querendo provar que ele vai vencer. Então ele tenta perfurar o Uribe, que desvia, e a luta vai continuar semana que vem. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e considera me ajudar para que o canal possa continuar firme e forte. Bom, pessoal, baita capítulo. Eu tinha dúvidas depois do final do 268 se o Asta iria vencer ou não, mas é um cenário que ele precisa vencer. O Nart, ele tá colocando o Asta num treinamento num período muito curto de tempo. 2 dias para ter a grande guerra contra o Reino de Spades. É até interessante, né? Que o momento de treinamento em Black Clover tem que ser... Até isso tem que ser corrido, né? Porque vocês notam que o Yuki Tabata, na narrativa, ele corre com os momentos calmos para sempre ir pra ação, né? Black Clover é um mangá meio frenético. Meio não. Inteiramente frenético. E aí, agora, eu já tô achando que o Asta vai vencer tranquilão já no capítulo 270, mas eu quero ver como é que vai ficar a relação entre o Asta e o demônio. Precisa ter um diálogo aí, porque o Asta vencendo Uribe pode provocar mais ódio ainda nele, né? Por conta de impotência, frustração. Então eu quero ver como é que vai ser esse diálogo. E, pô, o Nart tá aí, o Nart... Ele já falou anteriormente que vê os demônios como criaturas insanas, que não têm capacidade de reflexão. Então o Asta ele precisa ser muito maduro para conseguir separar os ensinamentos do Nart daquelas palavras absurdas. Será que o Nart só está fazendo um personagem? Será que o Nart ele vai ensinar o contrato do Asta com Uribe a partir de uma maneira mais pacífica? Porque, pelo que eu entendo, o Nart, ele tem, não uma amizade, mas ele tem um relacionamento ok com os seus próprios demônios. E precisa ter no mínimo isso, né? Para estabelecer o contrato. Bom, eu quero que vocês comentem muito aí que eu tô curioso depois da análise. E até a próxima!